Por exemplo, nosso primeiro erro de hoje. Quem aqui nunca buscou vender mais, atender mais clientes, até mesmo quantidade de que nem dava conta para fazer sobrar mais dinheiro no negócio? Esse é um erro clássico, 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 que eu vejo em 90% das pequenas empresas. Precisa de dinheiro, vai buscar vender mais. Precisa de dinheiro, vai vender mais. Eu tenho um caso, uma empresa que eu estava trabalhando com eles até recentemente, que em um determinado momento da história deles, eles chegaram a crescer o faturamento em 40%. 40%. Imagina você crescer o teu negócio em faturamento em 40% de um ano para o outro. Excelente o número. Excelente. E adivinha o que aconteceu com o caixa do negócio? Evoluiu. A empresa cresceu 40% e conseguiu arrumar um prejuízo gigantesco para a empresa, que é uma caixa gigantescamente dentro do negócio. Por que que isso acontece? Porque quando o empreendedor, a empreendedora, começa a vender mais, ele esquece de fazer as contas de quanto vai custar esse vender mais. Eles colocam a meta de faturamento, de crescimento, como se aquilo fosse o melhor número do negócio, e não é. Eu vou falar uma coisa para vocês. O último número que eu olho em uma empresa é o teu faturamento. A gente pergunta para ter o tamanho de uma ideia do tamanho da empresa e tudo mais, mas não é um indicador que eu acompanho assim na íntegra. Eu acompanho só para ter uma métrica assim, mas não é um indicador que eu dou mais atenção. Por quê? Porque existem outros indicadores que vão garantir que você faça caixa no seu negócio ou não. E é isso que realmente importa para o empreendedor. O empreendedor, a empreendedora, quando começam um negócio, eles querem dinheiro no bolso, querem crescer o negócio, quer fazer dinheiro. E é por isso que olhar uma única variável, principalmente o faturamento, pode ser uma grande ilusão. Eu estou falando aqui do faturamento porque é ele que vai mostrar a tua quantidade de vendas. Ou seja, quando eu falo em olhar apenas o indicador do faturamento, eu estou falando em olhar apenas o indicador de vendas, número de vendas, volume de vendas. E vender mais, na maioria absoluta das vezes, não representa mais dinheiro em caixa. Não representa. Mas por que que isso acontece? Por que que eu vou vender mais e pode não representar mais dinheiro no meu negócio? Por causa das formas como o empreendedor, a empreendedora vende. Por causa da forma como os produtos e serviços são vendidos. Por exemplo, quero vender mais. Eu vejo isso acontecer com uma certa frequência. Ah, eu quero vender mais porque eu estou precisando de caixa, que eu preciso fazer dinheiro. Pega um produto aleatório e começa a aplicar desconto. O desconto é uma das maiores armadilhas que o empreendedor e a empreendedora caem. Uma das maiores armadilhas, uma das maiores, dos maiores sufocos que levam uma empresa é conceder mais descontos. As pessoas começam a aplicar descontos achando que vai vender mais, que vai girar muito mais dinheiro. E sim, elas acabam vendendo mais. Só que o problema é que vende mais da forma errada. Um momento que isso acontece, Black Friday, queimas de final de ano, queimas de épocas comemorativas, onde o empreendedor e a empreendedora começa a fazer uma campanha de venda para ganhar volume e ele ganha o volume, mas não ganha dinheiro. Por quê? Porque aplica o desconto de forma errada, não calcula o desconto corretamente, não calcula muitas vezes a precificação corretamente, ou seja, na hora que você aplica o desconto sai errado, ele gera um volume de vendas, mas ele detona o teu caixa. Ele acaba com o seu negócio.
Outros motivos para que vender mais não significa ter mais caixa no seu negócio. Seus custos, custos variáveis, sempre que você aumenta o número de venda, os seus custos variáveis também vão aumentar. E de quais custos, Walter, você está falando? Simples. Fornecedores, impostos, transporte, se você tiver, frete, se você tiver, as taxas de máquina de cartão de crédito, de cartão de débito, comissões, se você tiver, seja comissões para operadoras, como de cartão de crédito, como eu já falei, ou de vendas digitais, ou comissões para funcionários, representantes, área comercial. Então, quando você vende mais, todos esses seus custos variáveis vão aumentar, porque um custo variável, ele oscila, ele altera conforme o seu número de vendas. Então, quanto mais eu vendo, mais eu gasto, quanto menos eu vendo, menos eu gasto. Ou seja, o que eu estou te falando é que se você vender 100 a mais, por exemplo, R$ 100 a mais, um produto de R$ 100, não vai entrar R$ 100 no teu caixa. No final, você vai ter que descontar todos esses custos variáveis para ver se sobra a sua margem, e eu já vou falar sobre ela, para pagar os seus custos fixos, para ver se sobra alguma coisinha no final do mês. Então, quando você começa a vender mais, sem calcular o impacto dos seus custos variáveis, geralmente você queima caixa. Um outro erro de que quem comete não sabe dentro ainda das vendas. Olha como as vendas, olha como vender mais de uma forma desorganizada acaba com uma empresa. Olha o tempo que estamos falando só sobre vender mais, só sobre o primeiro erro, hein? Sobre o primeiro erro. Então, o outro ponto é não calcular as margens corretamente, que é a sua precificação. E aí o que acontece? Quando você não calcula corretamente a sua margem, você vai vender mais, vem os custos variáveis que falamos aqui agora, e não sobra margem suficiente para você pagar os custos fixos. Logo, você está se iludindo. Você está, como diria minha mãe, tapando o sol com a peneira, de verdade. Você está se iludindo. Você acha que está ganhando dinheiro porque você vê um volume de mercadoria circulando, mas você não está, porque a sua última linha está aumentando o prejuízo. Você está fazendo mais antecipação de crédito, antecipação de vendas de cartão, pegando empréstimos no banco, pegando o famoso capital de giro, que o banco fala que te empresta e é só um empréstimo que só te arrebenta. Então, como é que você está vendendo mais e precisando cada vez mais de dinheiro no seu negócio? Simples, porque você está vendendo da forma errada. É por isso que eu falo que esse é o primeiro erro e é o mais clássico, porque eu vejo todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, como corrigir esse erro? Realizando uma precificação correta, calculando muito bem um desconto antes de concedê-lo, antes de fazer uma campanha. Calcular as margens corretas do seu produto ou do seu serviço. Fazer a precificação dentro de um cálculo que cubra todas as suas despesas fixas e variáveis e sobre uma margem no final do seu mês. Então, não cometa esse erro. Se você está precisando de dinheiro dentro do seu negócio, se o seu negócio não está gerando caixa, se inscreve aqui no canal, acompanhe o nosso conteúdo, acompanha todas as ações que nós fazemos e começa a estancar esse sangramento dentro do seu negócio. É muito melhor do que você sair vendendo mais de uma forma desorganizada e quando você vê, você está com um problema ainda maior do que antes de você começar a vender mais. Porque isso acontece. Tem muita empresa por aí, tem muito empresário por aí que, quando vendia menos, tinha menos problemas do que agora que começou a vender mais. Dá para acreditar nisso? Pois pode acreditar, porque isso é verdade.